Tudo bem, Bem, bom dia então, então para para todo todo mundo. mundo. A A gente gente vai vai começar com um começar. pouco atraso, já que ninguém tem a desculpa de estar preso no trânsito, né? Então, sejam todos bem-vindos de novo aqui à nossa sala de aula virtual para a gente dar continuidade às discussões da disciplina. Antes de começar, eu queria saber se todo mundo conseguiu acessar os materiais, alguém aqui teve dificuldade em acessar os textos, a gente deu uma olhada nas postagens do fórum também. Funcionou tranquilo? Conseguiram se organizar com o tempo para ler tudo? Ver a videoaula complementar também? Tudo certo? E pessoal, é sempre bom dia, né? Todo mundo também. É sempre bom, assim, a gente ter algum feedback de vocês a qualquer momento, assim, entendeu? Da gente, como tá construindo esse formato novo, é importante a gente ter algum retorno se acaso, por exemplo, a gente tá pesando demais nos textos ou de menos, ou se tá bom, se tá, né? Lógico, primeira semana ainda, a gente tem um termômetro ainda pouco ainda a desenvolver, mas sempre fiquem atentas a isso, tá? De colocar um pouco as dificuldades, inclusive, tá bom? Só um reforço em relação a isso. Bom, o que a gente planejou para hoje é dar um feedback para vocês sobre os comentários que vocês postaram no fórum a respeito dos 2 artigos lidos, né? E também abrir um espaço para a gente discutir dúvidas ou alguns questionamentos que possam ter ficado da videoaula e do tema inteiro desse tópico que a gente estudou, tá? Então, a gente organizou aqui, eu e o professor Nivaldo, a gente organizou algumas partes das postagens de vocês do fórum para fazer comentários e a gente vai comentando questões que vocês colocaram ou vai destacando algumas coisas que vocês colocaram, mas fiquem à vontade também para estar interrompendo e fazendo perguntas no meio, seja em relação aos textos específicos que a gente estiver discutindo ou mesmo ao conteúdo da videoaula, tá? Como a gente vai estar abrindo aqui os textos que vocês mandaram no fórum, às vezes a gente não acessa aqui o bate-papo, tá? Então, vocês avisem para a gente. Acho que não precisa abrir aqui a tela, né, do, das discussões. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada também nas discussões dos colegas, né, nas postagens dos colegas. Tem bastante coisa interessante ali e algumas a gente vai trazer aqui para comentar, tá? Começando então pelo primeiro artigo, na verdade eram 2 capítulos, não artigos, né? Era do Alves e Souto, Ângelo Alves e o Francisco Souto. A gente deu uma olhada geral nos comentários de vocês, né? Especialmente nessa relação da diversidade conceitual e dos diferentes tipos de conhecimentos ou saberes, né? Achei interessante que várias pessoas destacaram essa questão dos conhecimentos científicos, saberes locais, né? Essa característica da diversidade conceitual e da dificuldade de sistematização desses conceitos, né? Que talvez seja uma característica da própria área, né? Essa diversidade de abordagens, né? Professor Nivaldo, quando você quiser me interromper, você me interrompa também, que eu sei que tem anotações aí, né? Por exemplo, a Elaine aqui no comentário dela comenta que conhecimento Conhecimento científico e científico. conhecimento tradicional sobre o local são 2 coisas distintas, mas não significa que uma não dependa da outra, né? Então é bem importante a gente olhar para essa complementaridade entre diferentes formas de construir conhecimento, né?
Aliás, eu vou até sugerir para vocês, ontem eu participei de eu esqueci, eu devia ter divulgado para vocês também. Eu participei de uma live que está sendo organizada pela professora Taline, pelo próprio Ângelo Alves, que é um dos autores desse capítulo, e pelo Washington Ferreira Júnior, que é da Universidade Estadual de Pernambuco, e a gente discutiu um pouco essas questões conceituais. Eu acho que ela... Deixa eu ver se eu tenho aqui o link do YouTube. Vou colocar aqui no bate-papo para vocês. Depois, quem quiser dar uma olhada lá, foi uma discussão com o Marcelo Ramos justamente sobre essa questão da diversidade conceitual. Tá? Acho que deve ter ficado gravado ali no link do YouTube. Uma coisa que eu reparei, assim, de uma certa forma, preocupação de alguns, né? Mas eu entendo também que depois, ao assistir a aula da professora Natália, talvez tenha ficado mais claro, que de uma certa maneira muitos colocaram como uma certa, a princípio, contraposição entre conhecimento científico e conhecimento tradicional, né? Ou que havia esse entendimento, e como que os textos de alguma maneira também colocam sobre essa questão, né? Tentando desfazer, inclusive, essa dicotomia, né? E particularmente algumas pessoas, ou alguma visão aqui que eu percebi de alguns que inclusive foi interessante observar isso, que ainda não tinham se debruçado sobre até o conceito de ciência ou do fazer científico. Achei bem interessante. Teve uma pessoa que citou que foi atrás, inclusive, de entender, nunca tinha se perguntado sobre o que era científico, né? Então me chamou bastante atenção isso, e inclusive destacando que povos tradicionais produzem ciência, né? Acho que talvez tenha ficado depois um pouco mais claro sobre isso, né? Quando a gente está falando que, de fato, a gente está dizendo ou entendendo como ciência, né? E, inclusive, daí pensando também, por outro lado, algumas pessoas se manifestaram um pouco nessa direção, que, de alguma forma, compreendem, e vocês acham que vão, para aqueles são, eu digo isso para aqueles que são, inclusive, mais novos, vamos dizer assim, nessa temática, né? De uma certa impressão que me passou que havia um entendimento da falta de método, por exemplo, nas etnociências, né? Então, acho que a gente vai abordar bastante isso mais à frente, mas eu acho que essa contraposição me parece ter ficado mais clara para vocês, né? Vendo um pouco aí o que muitos comentaram, inclusive sobre essa questão do próprio conhecimento tradicional, que aí a gente coloca, vamos dizer assim, de certa maneira, de uma forma academicista, né? Nas caixinhas que vocês viram, né? Então, isso gera uma coisa boa e uma coisa que se complica, né? Porque ao mesmo tempo que então a gente quer dizer de um conhecimento diverso sobre uma outra base epistemológica, né, que nasce, inclusive, que se gera de uma outra maneira, né, daquele conhecimento ser gerado, e aí se coloca esse tipo de conhecimento, muitas vezes é entendido como ciência, né? Fazendo uma contraposição à ciência ocidental, que aí tem uma outra maneira de ser gerada por conta do próprio método, né? Então, achei que, de uma certa maneira, o que a gente apresentou, de certa forma, também elucida um pouco essa distinção e essa forma de como que esse conhecimento é gerado, na verdade. A gente não está falando, no caso do conhecimento tradicional, exatamente de um conhecimento que faz ciência, mas faz a sua ciência, né? Gera o seu conhecimento. E aí como que isso é sistematizado de alguma maneira por nós dentro das caixinhas, né? Então, o lado bom é que a gente talvez entenda melhor, consiga falar isso aqui é sobre a botânica, isso aqui é sobre a ecologia, isso aqui é sobre zoologia, né? Mas
de certa forma, isso daí, dessa maneira, causa um certo empobrecimento, por outro lado, né? Então, assim, só para comentar um pouquinho, abrir um pouquinho esse debate aí em relação às algumas contraposições que eu vi aí que foram colocadas. Eu acho que ficou bem claro também essa característica da complementaridade do campo de cruzamento de saberes, né, que a diversidade de definições não é necessariamente negativa, né? Embora eu também queria destacar um comentário que foi o Jorge que fez, deixa eu acho aqui, sobre o uso excessivo o prefixo étnico tem sido dado e abusado ao longo da história de formação da etnobiologia. Eu concordo que existe um certo abuso, né, no uso desse prefixo, que reflete muito os nossos, como a gente estava discutindo na live de ontem, né, as caixinhas disciplinares que a gente tem dentro das ciências biológicas, né? E que muitas vezes é uma construção artificial quando a gente está olhando para outras ciências, né? Para outras formas de construir o conhecimento. Né? Então, às vezes fica uma subdivisão confortável para o pesquisador, mas não necessariamente ela faz sentido quando você olha para conhecimentos que são muito mais integrados, né? E que não tem todas essas subdivisões. Né? Esse aspecto eu me lembro quando, aliás, se vocês tiram a aula, vocês identificaram uma pessoa com barba ao lado de uma japonesa, né? Lá em 86. 96. E é interessante porque, fazendo referência a isso, convivia com um grupo de pesquisa e que tinha uma base de conhecimento focado em genética muito forte, né? Genética ecológica, evolução e domesticação de plantas. Eu me lembro naquela ocasião do debate assim que devia ser criado uma disciplina chamada etnogenética, porque daí, né? Então assim, é muito interessante porque se, por exemplo, a gente pensar num conhecimento que reflete talvez o entendimento sobre manejo, sobre seleção, sobre inclusive manipulação de plantas do ponto de vista de recursos genéticos, né? Que, de certa maneira, a gente podia colocar dentro de uma grande caixa como etnobotânica ou etnoecologia, né? Do ponto de vista até do conhecimento sobre interações ali, né? E da praxis associada a isso, né? Mas é muito interessante daí como assim é bem esse exemplo do pesquisador daí que quer encontrar a sua caixinha e aí ser um expoente daquela caixinha. Mas sabe uma coisa interessante? Essa aula que eu falei que eu estava com os alunos ontem era de biogeografia. E era para alunos de agronomia. E aí eu fiquei tentando, assim, dar um incentivo. Eu falei, eu achei alguns trabalhos de biogeografia de coisas domesticadas, né? E daí eu pensei assim, aí eu comecei a falar com eles e eu pensei assim, mas aí tem várias coisas legais para se estudar, por exemplo, o milho, como é que foi todo esse caminho, por exemplo, do milho, sabe? E depois, quando eu falei isso, eu pensei assim, nossa, mas será que isso seria mais etnobotânica? Eu comecei a pensar isso, né? Porque você começa a pensar assim, tá, distribuição de seres vivos. Voltou? É a internet que tá ruim. Tava um pouquinho entrecortado, mas tá dando para... Uhum. Então tem umas coisas que se confundem mesmo, né? Porque você fica pensando, aí beleza, se você for pensar centro de origem, onde veio o milho? Aí você já pensa, genética, né? Porque é onde estaria o patrimônio genético. Então tem essa muita relação mesmo, né? Se confunde muito, assim. Aí não confundir
o que seria o escopo de uma disciplina, que daí se debruça sobre o conhecimento do outro, né, o conhecimento local a respeito daquilo, né? Então, acho que só essa distinção, isso seria etnobotânica? Sim, eu acho que ela pode ser tratada, e a gente trata isso dentro da etnobotânica, mas esse entendimento que, pensando como que, por exemplo, o milho, os deslocamentos humanos influenciaram na distribuição do milho e como que o conhecimento ainda sobre essa distribuição ainda acontece, né? Então, esse entendimento desse conhecimento que não foi, de certa maneira, gerado por uma ciência ocidental dentro de um determinado contexto, né? Então, você está certo em pensar isso, mas assim, no sentido que, me debruço sobre isso, mas me debruço sobre o que as pessoas, por exemplo, os Guarani hoje, né, que ainda mantém uma diversidade alta de milho e tem o milho muito imbricado nas relações culturais e sociais dentro dos grupos, né, como que essas relações, então, conhecidas por eles, influenciadas por eles, atuam e atuaram, por exemplo, na domesticação do milho, né? Então, é como que você envolve esse conhecimento em um único corpo teórico, em um único corpo de conhecimento. Professor, ouvindo vocês falarem sobre tudo isso e lendo os artigos, eu fiquei assim, vocês estão conseguindo me ouvir? Só é porque minha internet às vezes fica muito lenta. Só dá um ok. E vai dando aquela ebulição e a gente vê as diversas possibilidades. E um dos textos, eu não sei qual é, porque eu estou lendo muitos textos, como eu estou perto da qualificação, então eu estou lendo muito texto. Tipo, Souto já conhecia, né, porque dentro dessa perspectiva aí da ciência da lama, lá tem toda a tese dele, então eu já conhecia. E a gente vê essas diferentes possibilidades que fala que tem espaço para todos os profissionais, porque às vezes a gente vê muitas pessoas de outras áreas que tem uma visão da etnobiologia, aquela coisa só qualitativa, né? De trabalhar com povos tradicionais. E a gente vê as diferentes possibilidades de qualitativa, quantitativa, e é um universo muito grande, né? E, por vezes, a gente se centra mais realmente na etnobotânica e na etnozoologia, mas a gente vai vendo que tem as possibilidades da etnopedologia, que vai sendo um pouco, às vezes... Eu tive esse contato com essa visão através da leitura desse texto. Aí eu até pensei em uma amiga minha, eu falei, nossa, ela poderia ter feito um trabalho com isso, porque ela gosta de solos e ela gostou dessa parte, só que ela ficou impossibilitada por conta de alguns problemas de saúde, então ela não pode trabalhar mais com a parte química, né, e microbiológica de solo, mas ela podia fazer isso. Então, assim, me abriu uma visão para várias outras possibilidades, né, de trabalhos, assim, porque eu falei, nossa, é uma infinidade realmente de conceitos. Quando eu entrei, assim, para essa área, porque na graduação eu não trabalhei com etno, e aí eu fui mesmo tendo esse contato através da minha amiga, do TCC dela, e aí através de alguns mini-cursos que a minha orientadora ministrava no mestrado, e aí eu fiquei um pouco assim, eu gostei, só que eu não tinha toda essa visão das possibilidades, né? E é muita coisa, eu fiquei com um pouco de receio, de medo, porque eu fui lendo o manual de etnobiologia da Albuquerque, eu fiquei, nossa, será que eu vou dar conta de fazer isso? No primeiro momento do meu seminário, quando eu entro no mestrado, eu trabalhar com recursos madeireiros, e eram muitas técnicas, e eu, meu Deus, eu nunca trabalhei com isso. Aí eu ficava assim, com a minha orientadora, professora, eu estou um pouco até assustada, assim, porque são muitas possibilidades, e assim como chegar com as pessoas, como, né, ter aquele contato. No meu primeiro dia de entrevista eu estava um pouco nervosa, bem nervosa, assim, mas foi uma experiência maravilhosa, assim, eu poder ir para o manguezal, ir no manguezal com as pessoas, e foi uma coisa assim muito... A etnobotânica, a etnoecologia foi me abrindo assim umas possibilidades assim maravilhosas. Toda vez que eu começo a ler, eu fico assim descobrindo cada vez coisas diferentes, e é muito bom. Legal, Marinelli, obrigada pelas tuas observações. É que eu, quando estavas falando, me lembrei de um comentário deixa eu ver se eu procurei aqui, um comentário que a Joan fez, né?
que pensando nesse teu comentário, Marinelli, de que às vezes parece tanta coisa, tantas abordagens diferentes, né, que são possíveis de serem feitas, né? E a João comentou que talvez alguns estudos são mais escassos, né? E ela comenta, inclusive, sobre os estudos de dimensão cosmológica e emocional, né, que provavelmente são de difícil metodologia e execução, né? Mas acho que a gente também tem que olhar para qual que é a formação do profissional que está trabalhando com essa abordagem, né? Por exemplo, aqui a gente sabe que a maior parte das pessoas tem uma formação na área biológica, né? Então, a gente precisa também enxergar dentro desse campo interdisciplinar, que é tão vasto, aonde que está a nossa melhor contribuição disciplinar, né? Então, por exemplo, apesar do campo abrir tantas possibilidades diferentes, né, partindo da minha formação, do meu background, que está calcado dentro de uma área biológica, eu não vou ter o ferramental teórico, né, para compreender, para fazer estudos sobre, por exemplo, as dimensões cosmológicas, né, do conhecimento local, né? Tanto que a gente vê que a maior parte das pessoas que trabalham com conhecimento local sobre solos, por exemplo, o próprio Ângelo, né, o Ângelo Alves, tem uma formação que teve algum fundamento teórico nessa área também, né? A gente vai ver muitos agrônomos voltados para os estudos relacionados a solos, por exemplo, né? E não por acaso, né? Porque você consegue fazer ligações melhores entre aqueles conhecimentos acadêmicos que você teve na sua formação e olhar para outras formas de construção desses conhecimentos também, a partir do estudo com populações tradicionais ou com outras situações. E tem uma coisa que, assim, de certa maneira, a gente está sempre discutindo, e as etnociências permitem a gente discutir o quanto equânime, né? O quanto a gente está, de alguma maneira, tentando retirar as relações de poder em relação a gerar conhecimento. Alguém citou também o aspecto político, inclusive, né, da etnobotânica. Mas, a parte disso... Acho que foi o comentário da Maiara sobre... Da Maiara. Eu acho que é bem interessante a gente chega lá. Mas eu acho que, assim, o que... Eu lembro, eu recomendo, por exemplo, os textos do Alexíades, que sempre vai colocar um pouquinho daí, do Miguel Alexíades, que ele sempre tem uma proposição de discutir o gerar do conhecimento, né, em si. Então, eu sou botânico e aí eu gero um conhecimento e eu inclusive, eu como um especialista naquilo, eu consigo dialogar com especificidades muito maiores daquela pessoa que conhece sobre um aspecto botânico. Então, assim, se eu sou um especialista em milho, eu vou conseguir aprender coisas com as pessoas que manipulam milho ao longo do tempo, como populações indígenas, de maneira assim a me dar de uma maneira muito mais rica do que se eu não sou um especialista em milho e não vou reconhecer ou não vou ter aquela habilidade de reconhecer nuances desse conhecimento que eles são super relevantes. Então a especialidade ela é super importante. Por isso que eu digo que ela é essa coisa de ter caixinhas, ela tem um lado bom e um lado que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então ser um especialista é fantástico nesse sentido, né? E aí se aprofundar naquilo, por exemplo, né, de pensar assim, poxa, que aspectos realmente voltados para a saúde, esse conhecimento sobre plantas medicinais pode reverter, né? Então, essa coisa de pensar essa relação com as pessoas que detêm um determinado conhecimento sobre um determinado aspecto, ela tem que ser pensada também nisso, assim, como que eu considero o conhecimento dessa outra pessoa que gerou esse conhecimento de uma outra forma e não com o meu método. E não assumir que o meu método é a representação da verdade suprema, vamos colocar assim, né?
acho que esse debate sobre integrar conhecimentos, ela parte também por isso. Não é só uma coisa bonitinha do tipo assim, que legal, eu reconheço o conhecimento do outro, eu fui na comunidade tradicional lá, são pessoas super legais e eu tenho o meu coração aberto para essas pessoas. Não é só isso, né? Assim, é também isso, mas é pensar o quanto que eu me desfaço um pouco e reflito sobre o que eu gerei de conhecimento. Ele foi gerado sobre um determinado método e tem uma determinada história, tem um determinado lugar. Enquanto outras pessoas geraram conhecimento de uma outra forma, de uma outra maneira, e esses conhecimentos eles são tão importantes quanto o meu, mas são diferentes, gerados com uma matriz diferente. Então aí não importa se eu estou falando de aspectos da botânica, da zoologia, dos solos, de ecologia e assim por diante. Então acho que essa é uma reflexão importante de cada um fazer aqui. O quanto que eu, e aquilo que eu sei, e aquilo que botaram na minha cabeça também, que pode ser que eu só acho que sei, mas está aqui comigo e eu carrego isso, ela não é tão forte em mim que eu tendo a olhar sobre mim como algo que sabe mais, ou que pelo menos o que eu sei vem de uma base suprema, vamos colocar assim, essa palavra não é muito boa, mas vem de uma base de geração que pode parecer a voz a única verdade. Esse é um problema, sabe? E eu acho que tem uma outra coisa importante nesse debate, que também apareceu nos comentários de vocês, que é o risco da gente usar aquele termo validação de conhecimento, que a gente vê em muitos artigos na área etnobiológica, etnobotânica, de que como em estudos que, por exemplo, vão buscar informações do conhecimento local com o intuito de validar este conhecimento em relação ao conhecimento acadêmico, né, ao que diz a ciência. Então, a gente não pode cair nessa armadilha, né, porque, de novo, vamos pensar que existe uma relação de poder entre diferentes tipos de conhecimento também, e o que a gente está querendo fazer é, de certa forma, enxergar de maneira diferente essa relação de poder, né? Por isso, acho que o comentário que a Mayara fez é bem importante, né? E convido vocês para depois relerem as discussões do fórum, né? Será que estudar etnobiologia também é se posicionar politicamente, né? De certa forma, eu acho que sim, porque na medida que você escolhe uma área de estudo, você está se posicionando politicamente em relação à maneira que você enxerga o mundo, né? E eu acho que, pelo menos minha visão pessoal, tá? As etnobiologias, etnoecologia, etnobotânica, ou toda essa grande área, esse grande campo de cruzamento de saberes, que pressupõe que existem outros conhecimentos importantes, relevantes, que não só conhecimento científico acadêmico, né? Quando a gente escolhe estudar, fazer pesquisas com essa abordagem, a gente está se posicionando politicamente, né, em relação a uma forma de conhecimento hegemônica também. Eu queria só avançar aqui também para que a gente não fique com o tempo comprometido para discutir o outro texto, em relação a algumas dúvidas. A Amanda colocou uma dúvida sobre ecologia cultural e antropologia ecológica, que são termos novos. Assim, de fato, a gente pode ficar um pouco perdido no início com esse monte de termos diferentes, tá? Para fazer uma distinção bem sintética, eu diria que a antropologia ecológica dá uma ênfase maior na cultura, né? Enquanto que a ecologia cultural dá uma ênfase maior na população ecológica que está sendo estudada. Eu deixei nos materiais complementares dessa aula um artigo do Kotek, tá? É um artigo mais antigo, mas é bastante clássico nessa área, e que diferencia um pouco essa visão do que ele está chamando na época de nova antropologia ecológica. Eu recomendo para quem tem dúvidas sobre esses termos dar uma olhadinha ali. Muitas vezes é uma questão histórica de quando que os termos surgiram e dentro de qual abordagem eles surgiram e qual a ênfase que esses termos dão, tá? Tem uma outra pergunta que eu não queria deixar passar aqui. Deixa eu ver.
Pessoal, ia colocar aqui no fórum, mas qualquer comentário que vocês quiserem fazer a respeito do que a gente está falando nesse bate-papo aqui inicial de comentários, vocês podem fazer, tá? Contrapor, dizer que não. Eu, por exemplo, ia complementar a professora Natália, que eu acho que tudo que a gente faz é política, inclusive comprar um pacote de feijão no mercado, o tipo de mercado que você faz e tudo mais, mas aí a gente pode entrar isso em outro momento. Mas, por favor, se manifestem se quiserem, quando quiserem. Acho que esse comentário que eu fiz, assim, foi também para pensar um pouco quem são as pessoas que chegam até as comunidades, né? Como é que a gente chega e como o que a gente já sabe antes influencia também nas coisas que a gente vai escrever, né? Acho que era mais nesse sentido de pensar, fazer essa reflexão do que tem acontecido hoje, de muito, principalmente com as comunidades indígenas, assim, do conhecimento de fora, influenciar muito, né? Acho que em todas as comunidades tradicionais, mas povos isolados, e como a política, né, tem influenciado isso nesses últimos tempos também, para dentro dessas comunidades e questões religiosas, enfim. E acho que também nessa reflexão de será que a gente consegue sair do lugar que a gente tem naturalmente, né, de acordo com as nossas vivências, e experienciar o do outro, mas conseguir será que a gente consegue trazer o que a gente traz mesmo nesses trabalhos quando o êmico, né? Quando a gente sabe que, quer dizer, êmico não, perdão, confundindo. A gente sabe que a gente está fazendo de fora, com o olhar de fora, mas qual essa relação, assim, né, de que mesmo sendo de fora, a gente, e considerando o conhecimento tradicional, como é que a gente tenta trazer os vieses, né, as dificuldades e como a pessoa que vai ler também o artigo consegue se aprofundar dentro do conhecimento tradicional sem... Talvez isso não seja possível também, né? Porque tudo que a gente traz tem sempre a nossa história junto, né? Como o professor falou inicialmente. Tudo que a gente faz é político, mas era uma reflexão, na verdade, de outras coisas que eu tenho visto atualmente e lido, e fiquei refletindo. Por exemplo, acho que tem um grupo, né, religioso que tem uma universidade e que estão fazendo trabalhos com comunidades indígenas. Então, eu vi essa reportagem e fiquei me questionando, assim, do quanto que o Toledo, né, essas pessoas talvez conhecendo essa metodologia, essa forma de pensar, sei lá, como é que será que as pessoas conseguem sair do lugar delas de fala e realmente ver todo esse universo? Enfim, Então, só reflexão mesmo. por isso que, assim, o que a gente está querendo dizer é que não é tão simples assim ser um etnobiólogo. E não é tão simples assim nomear aquilo que está sendo feito de etnobiologia, etnobotânica e assim por diante. Então, assim, eu acho que essa é uma reflexão, Mai, que a gente tem que fazer. E também, por um outro lado, assim, até que ponto eu não estou olhando para isso e dizendo que para eles isso é certo ou isso é errado, quando eles estão decidindo que talvez aquilo que nós achamos errado para eles é o certo. Então, que também passa por essa reflexão, né? Então, assim, o quanto que isso não é uma visão minha de dizer que, então, a minha comunidade, não a minha comunidade, mas eles, eu vendo de fora, estou vendo que aquilo pode gerar um problema, mas se é uma escolha deles, né?
Então, aí você pode ler Paulo Freire, ele vai ajudar bastante nesse debate. Porque, de uma certa maneira também, o quanto que a gente não corre o risco de sermos um tanto quanto paternalistas um pouco, né, nesse sentido. Não estou dizendo que você está dizendo isso, mas o quanto também que essa reflexão é importante para o etnobiólogo fazer. Do quanto que eu acho que o que eu tenho, porque também esses outros grupos acham que eles têm é o mais certo. Eles não estão em paralelo dizendo aqui tem uma realidade, eu estou fora dessa realidade querendo curtir algo. Eles estão embutidos naquela realidade, né? Então, também tem que tomar um pouco desse cuidado, sabe? De, assim, fazer esse jogo sempre meio que de autocrítica. E por isso que eu sempre coloco, não é tão simples assim. E aí a Marinelli colocou, né, em relação até as questões de interesse disciplinar e tudo mais, mas o quanto realmente esse tipo de profissional etno alguma coisa, né? Ele tem uma responsabilidade social e política, talvez não muito maior, mas assim bastante diferenciada em relação a outros que não se envolvem tanto assim com realidades locais, com problemas locais e com outras visões de mundo, né? Então, ele realmente é um desafio. Então, essa coisa assim que vocês viram na literatura, né, de uma crítica muitas vezes à área que era uma listagem de plantas que, né, sistematizavam um determinado conhecimento aqui ou ali, tá? Então, tem vários desdobramentos disso, mas um deles é justamente se colocar que tipo de profissional é que faz essa ponte que leva ou traz ou permite ou não realidades diferentes também para esses grupos, né? Porque a gente é a ponte. Então, que tipo de ponte é essa? Eu acho que é bem importante a gente ter essas reflexões, especialmente porque é uma área do conhecimento que te coloca frente a frente com outros, né? Diferente de várias áreas. Isso não quer dizer que outras áreas da biologia, por exemplo, não tenham essa responsabilidade, né? Mas eu acho que quando a gente está trabalhando com pessoas, a gente está lidando com isso muito mais diretamente, né? Acho que é uma reflexão importante de cada um ter, e é uma reflexão importante da gente ter quando lê os artigos, por exemplo, né? A gente precisa se questionar quem são esses autores, né? O quanto que o que eles estão nos falando também não é reflexo de uma visão de mundo própria deles, né? E isso acho que, já fazendo um gancho com o segundo texto, eu não sei se vocês perceberam que o segundo artigo do Nolan e da Nancy Turner, ele é escrito a partir de uma perspectiva norte-americana da etnobotânica, né? Espero que isso tenha ficado claro, assim. Quem não percebeu essas nuances, sugiro, volta ali, dá uma olhada geral no texto que vai perceber isso, tá? Mas, Natália, fala mais sobre isso. Eu não sei se eu percebi isso, mas comenta sobre isso. Você pode ver, por exemplo, a partir dos referenciais bibliográficos que eles citam, você pode ver a partir do histórico que eles constroem, né? Dos exemplos que são dados. Então, nessas nuances, a gente começa a perceber que o que o autor escreve é reflexo de uma visão de mundo dele também. Mesmo que ele não se coloque inicialmente dizendo, eu, fulano de tal, sou nascido em tal lugar, tenho minha formação dessa forma, né? A gente consegue perceber e é interessante prestar atenção nessas coisas, mesmo em textos de outras áreas do conhecimento, né? Não só em textos da área de etnobotânica. E aí, posso complementar? Pode complementar. Eu só estou preocupada com o tempo. Mas o tempo, a gente agora tem o tempo infinito. A gente não sabe se aqui é agora, se agora é aqui, tanto faz. E aí, tem alguém de máscara ali, a Márcia está rindo ali por dentro da máscara, ninguém sabe que ela está dando risada, o pessoal em volta fala, o que essa mulher está fazendo? Mas onde eu queria chegar? Michele, e aí todos, isso que a gente está colocando, ele é muito relevante, porque isso passa também por uma discussão da neutralidade da ciência. Então, a gente aqui, como cientistas, acha que somos neutros.
nesse sentido, assim, inclusive de como a gente daí traz esses valores que a gente tem, né, isso que a Mai comentou, né, e que a gente pode talvez estar fazendo pontes erradas, né. Mas se você... Eu tinha uma disciplina que eu dava que chamava Construção de Projetos com ênfase, ou com ênfase quali quantitativa, enfim. E a gente discutia muito a questão ontogenética de cada pesquisador que participava dessa disciplina. Hoje a gente pode chamar isso de lugar de fala. Na minha época, a gente chamava isso de ontogenia. Mas que não deixa de ser lugar de fala. Ou seja, o seu artigo é um lugar de fala também. Ele reflete a sua fala. E ele reflete quem você é, onde você está, de onde você veio, que classe social você tem, quanto você ganha, que influências culturais você teve e assim por diante, né? Então, na hora que a gente está mediando o conhecimento do outro, todas essas questões estão envolvidas no teu artigo, na tua fala. E é isso que a gente está aqui reforçando com vocês, né? O quanto que é importante reconhecer isso, reconhecer quem é o pesquisador. Então, quando a Natália fala assim que havia uma nuance que era importante de ressaltar, que a gente colocou 2 pesquisadores brasileiros que trabalham no Nordeste do Brasil, que escrevem em português, que são importantes, muito importantes dentro da área deles, mas que têm um background diferente como pessoas que refletem isso no seu trabalho, assim como a Nolan e Tanner, né? Então, o que é uma etnobotânica americana? O que é uma etnobotânica brasileira? Isso reflete também quem são os pesquisadores. Isso em qualquer área da ciência, seja você fazendo qualquer tipo de ciência, né? Então, é um pouco isso que a gente está provocando um pouquinho vocês nessa primeira aula, nesse primeiro momento. É como vocês também se enxergam, que a gente está falando de nós, a gente está sempre nessa, né? Nós e outros. Então, quem realmente somos nós e que fala que a gente está colocando em relação a essa área que a gente está chamando de interdisciplinar, integrada, multidisciplinar. Acho que isso também tem relação com o comentário que o Jorge fez no segundo texto da Nolan e Turner sobre... ele coloca um debate sobre os estudos de gênero, né? O quanto que isso... essas abordagens às vezes podem refletir os preconceitos patriarcais, né? Esse questionamento é muito bom, porque de fato o quanto que você separa a interpretação do pesquisador daquilo que está sendo pesquisado, né? E talvez a gente não consiga separar. Eu acho que a gente não consegue separar. O que a gente precisa assumir é a existência desses vieses, o quanto eles podem estar refletindo na sua interpretação, né? Acho também que tem... Bom, me perdi aqui, eu ia comentar uma outra coisa. Bom, já estou passando para o segundo artigo aqui, tá? Tinha um outro comentário em relação ao primeiro sobre assumir a etnecologia como uma ciência que abarca também outro comentário do Jorge. Definir a etnecologia como uma ciência que abarca todas as formas de vida seria assumir a premissa que todas as formas de vida estão diretamente ou indiretamente coevoluindo com os humanos. Acho que a gente vai ter bastante espaço para discutir essa questão nas aulas mais para frente do Nivaldo sobre domesticação de plantas e paisagens, tá? E também já aproveitando de alguns comentários que vocês fizeram, que tem relação com o assunto da nossa próxima aula, eu queria só trazer as observações de que a etnobotânica e as etnociências como um todo não dizem respeito somente a povos tradicionais, né? A gente está falando de conhecimentos, não necessariamente de conhecimentos de populações tradicionais ou populações indígenas, né? Mas basicamente a gente está olhando para um conhecimento do outro que não é como que a gente define esse outro? É um outro que não é o outro do universo acadêmico, né? Então, conhecimentos construídos dentro de um determinado contexto local. Queria também, aqui no segundo artigo, no fim a gente tem coisas que aparecem nos dois, né? Mas no segundo, tinha uma questão
que a Michelle colocou do modelo do Tree Ring do Ford, tá? Eu deixei nos materiais suplementares também da disciplina um link para um Google Livros ali, não sei se vocês vão conseguir abrir, mas deixei também essa figurinha do Tree Ring do Ford. Ela é bem interessante, mas a gente tem que olhar também com um certo cuidado, tá? Por exemplo, se vocês... Deixa eu ver se eu compartilho só essa tela aqui para mostrar para vocês, que eu acho que vale a pena. Estão vendo aí o tal do Tree Ring, né? A gente precisa tomar um cuidado com esse termo que ele coloca aqui no meio, né? Povos primitivos, né? Então, plantas úteis, povos primitivos, sociedades ocidentais, culturas ocidentais e não ocidentais, folclore, linguística, etnociência, visões de mundo, comunicação social, né? Aqui na parte de cognição sobre as plantas, ecologia, né? Interações, comportamento humano. Isso aqui também reflete uma visão de mundo ocidental, de enxergar que existiriam povos primitivos, né? Então, isso é uma coisa que já é uma visão ali que começa a ser desconstruída no final do século XIX, mas a gente ainda percebe essa influência de enxergar o outro como menos evoluído, vamos dizer assim, né? Do que uma sociedade ocidental urbano-industrial, né? Então a gente também tem que cuidar com essas armadilhas que aparecem na literatura. Tá? E outra coisa que, pensem nisso, mas que plantas não são úteis? Para nós, nessa área, dizer que eu trabalho com plantas úteis, outro dia meu filho me perguntou, pai, mas qual é a planta que é inútil? E ele faz música, hein? Então, a gente tem os vícios, né? Plantas úteis, por que será? Se a gente pensar sobre o viés dos serviços ecossistêmicos, é uma dádiva para nós esse conceito, porque a gente pode relacionar benefícios de qualquer coisa viva nesse mundo, se é que a gente quer, então, transformar vida em coisas, né? Mas, o que é essa história de plantas úteis? Então, me lista aí a lista de plantas inúteis. Quem aqui trabalha com plantas inúteis? É só para pensar. Acho que só para destacar também alguns ganchos do segundo artigo e do primeiro também, com coisas que a gente vai ver assim, nas próximas aulas, né, nos próximos capítulos. O que a gente vai ver na semana que vem é essa discussão relacionada, o que são populações tradicionais? Se a etnobotânica não está voltada somente para povos tradicionais, para conhecimentos tradicionais, por que a gente precisa ficar falando de populações tradicionais e conhecimento tradicional? Existe um motivo para isso. Nos comentários de vocês em relação ao segundo artigo, também apareceu bastante observação sobre questões metodológicas, né? Isso a gente vai ver também em algumas aulas mais para frente, a gente vai ter oportunidade de discutir um pouco mais a fundo diferentes ferramentais metodológicos, né? E uma outra questão que tinha aparecido era em relação aos protocolos éticos, né? Que foi também em relação à discussão desse segundo artigo, né? Dos desafios para o desenvolvimento de protocolos éticos, até a Márcia comentou sobre a nova lei da biodiversidade, a gente também vai se debruçar um pouco mais sobre esse assunto na próxima aula, por isso eu não vou avançar muito nos comentários aqui. Tá? Vocês têm mais alguma coisa dos artigos, professor Nivaldo, que você queira destacar? Ou a gente... Não, eu abro aí, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu acho que a gente já fez esses comentários gerais aí do que vocês escreveram e tal. Alguma coisa talvez tenha passado do tempo que a gente tem, né? Mas ficou algo aí que vocês queiram comentar?
seja sobre os artigos ou os materiais adicionais ou mesmo a videoaula. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Aí em um dos artigos eles comentam que eles iam assumir conhecimento local, né, como um termo, desde os outros termos. Eu não sei qual que é a visão de vocês, assim, enfim, me colocou essa dúvida, assim, na cabeça. Qual que seria o termo mais adequado, ou se depende da situação, enfim. Vou pedir para você guardar a tua dúvida para a próxima aula, que a gente vai ver esses assuntos na discussão. Acho que na próxima videoaula eu vou falar um pouco mais disso, né? E é normal a gente ficar perdido um pouco em relação a essa profusão de termos, né? Uma coisa que eu acho que é bem importante é ter bem delimitado o termo que você vai usar, se é conhecimento local, tradicional, indígena, né? E ter essa delimitação bem calçada numa fundamentação teórica. Porque a gente vai ver que a escolha também de qual terminologia você usa também pode ser uma opção política, né? E que vai fazer sentido em algumas situações, tá? Maria, se você quiser falar. Vocês estão me ouvindo? Não. Tá ouvindo, mas tem que falar um pouquinho. Sim. Agora sim. Tá. Meu microfone acho que não estava funcionando. Eu gostaria de só fazer um comentário, porque é algo que eu venho pensando, assim, porque é um mundo muito novo para mim, né? Então, ler o texto, parabenizar a professora Natália pela aula, deve ser um desafio fazer aula, assim, virtual, foi muito horrível. interessante. Imagino, ficar falando para a câmera. E aí eu fiquei pensando sobre uma questão que o primeiro texto traz, assim, sobre a questão de lacunas, sobre questões políticos sociais. O segundo texto também traz um pouco a questão que eu pensei como um pouco uma questão da função social, da ciência. Eu fiquei pensando sobre isso, o comentário da Maiara também. E aí eu fiquei pensando que, como a gente estava falando na discussão, o cientista ele não é neutro, ele tem um posicionamento político na sociedade, e a comunidade local também não é neutra, né? Tem um posicionamento político na sociedade. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, mais especialmente sobre o meu trabalho, que algumas regiões que eu vou trabalhar tem muito forte uma questão do sujeito coletivo, né? Porque são regiões que tem um movimento social que surge ali, mas também um movimento social que é um sujeito coletivo que se relaciona com outras comunidades, com outras regiões, assim. E aí eu fiquei pensando um pouco, eu acho que talvez mais para frente na disciplina a gente vai trabalhar também outras questões, enfim, sobre isso, mas como que a gente faz essa relação, né, com uma questão que não é, a gente não está trabalhando ali com o indivíduo da comunidade somente, que em algumas situações a gente está trabalhando com sujeitos coletivos, seja a organização comunitária, seja um movimento social, e aí como que a gente não pode ignorar isso, assim, né? Então eu fiquei pensando como que a gente vai fazendo essa relação e também de levar isso em conta, né? Que a gente está conversando com uma pessoa que ela tem ali toda uma relação, às vezes, com essa questão do político, um posicionamento político, com o sujeito coletivo, assim. Então, fiquei pensando porque o primeiro texto fala sobre lacunas em relações a questões políticas e sociais. Eu não sei se é exatamente sobre isso que o texto fala, mas me trouxe essa dúvida, assim. Eu acho que é um desafio, de fato, né? E nos dois sentidos. Tanto de você considerar, por exemplo, a fala de uma pessoa como uma representação de um sujeito coletivo, quanto com a interpretação que a gente faz a partir de entrevistas com indivíduos, a gente está extrapolando para a comunidade inteira, né? Então, acho que a gente vai poder discutir mais para frente sobre isso, né? Exatamente o que é a tua unidade de análise, né? E como que você está lidando com ela. E também, Maria, qual é a sua pergunta, né? Assim, é o conhecimento que, por exemplo, individualmente, por uma questão de como que aquele sujeito ele
tem o seu modo de vida daquela forma, e aí a minha pergunta está voltada para aquele modo de vida, e ele representa de alguma maneira aquele modo de vida, mas o quanto que a minha pergunta está voltada para a sua representação social do coletivo. Então, ter a noção exatamente, por exemplo, a gente vai discutir isso na parte metodológica, mas nas entrevistas, por exemplo, o quanto você está se debruçando sobre algo que é um conhecimento que o grupo gera ou que de alguma maneira reforça aquilo por uma questão, por exemplo, de uma luta, de um enfoque que o grupo está voltado, e o quanto que você daí também transita para o que é o grupo e o que é a pessoa, porque muitas vezes a pessoa e o grupo não são a mesma coisa. Então, o teu norteador, a gente vai reforçar isso um pouco mais à frente, também vai ser ele vai ser um pouco a sua pergunta, porque daí tu tá ali como alguém que está tentando de alguma maneira dar voz, né, de alguma forma sistematizar um determinado comportamento que pode ser mais coletivo e mais individual. Então, quanto o teu método, ele é passível também de captar essas nuances, né? Mais alguma questão, pessoal, que vocês... Eu queria comentar. É porque agora que falaram da videoaula, eu lembrei de uma coisa que acho que em algum momento você fala, não lembro o que você fala que me lembrou sobre, por exemplo, naturalistas, assim. Às vezes eu tenho que ler alguns textos, né, sobre Saint-Hilaire, Paul, e eles fazem muitas anotações, né, sobre coisas locais. E, claro, é uma visão bem complicada, porque, assim, obviamente muitos deles são bem racistas, assim, tem um jeito bem complicado de falar, mas costuma ser bem detalhado, né? Como que, assim, tem trabalhos que usam isso, porque quando eu leio, não indo atrás disso, né? Indo atrás do que eles falaram do ambiente, das plantas que eu estou estudando, é utilizado, assim, o pessoal da etno, não sei se da etnobotânica e de outras etnos, costuma ir atrás desses relatos, desses naturalistas, assim, para achar alguma coisa? Tem trabalhos bem bacanas, Michele, que são feitos a partir dos relatos de naturalistas, alguns reconstruindo, inclusive, os relatos desses naturalistas, revisitando essas regiões, né? A gente pode trazer isso mais para frente também, vou até deixar anotado aqui. Tem um trabalho bem bacana que uma colega nossa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro faz, a Viviane Cruel, de repatriação de artefatos e informações, por exemplo, que o Spruce coletou na região do Alto Rio Negro. Então, tudo isso é com base nesses relatos que os naturalistas fizeram, detalhados, cheios de vieses alimentados pela época. Imagina aqueles naturalistas. Imagina o Darwin, com todo seu contexto vitoriano, fazendo descrições sobre os povos que ele estava observando em vários lugares do mundo. Está cheio de viés, né? Está cheio de viés, né, das construções aceitas na época, né? Mas não deixa de ser um relato importante hoje, né? Então, a gente tem vários artigos que se debruçam sobre essas descrições dos naturalistas, sim. Tá? Valeu comentar alguma coisa? Acho que eu comento um pouco mais isso quando a gente falar de ecologia histórica, porque o tempo todo a gente vai se debruçar com essas informações que foram registradas também, né, por naturalistas, e elas são extremamente importantes para a gente, né, independente de fazer um estudo mais detalhado sobre a produção desse autor, mas o tempo todo ela nos dá indicação diversas de origem, de usos no passado. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Sim, porque mesmo para mim, por exemplo, que eu não
busco saber sobre exatamente essa parte do que as pessoas, como as pessoas se relacionavam com isso. Eu só quero saber onde as espécies ocorriam e tal. Já é muito rico, né? Agora, do ponto de vista da etnobotânica, também você pode saber local, região dessas pessoas, né? E, enfim, então, eu imagino mesmo. A maneira que as coisas eram usadas no passado são hoje, né? Ou como elas eram usadas no passado e hoje não se conhece mais esses usos por uma série de mudanças que aconteceram nessas sociedades, né? São de fato relatos bastante ricos. Tá? Espero que todo mundo tenha entendido também da videoaula aquela diferença entre o êmico e o ético, o emicista e o eticista, que isso gera sempre uma dúvida, né? Uma confusão desse ético do eticista com o ético da ética. Tá? Cuidado com essas confusões. Tá? A João comentou lá sobre o termo indígena, também vamos deixar um pouco para a próxima semana, mas quando se usa o termo conhecimento indígena, especialmente por autores norte-americanos, eles de fato se referem a ser indígena a um determinado local, indígena no sentido de nativo de um determinado local, tá? Mas não necessariamente é essa mesma visão que se tem aqui no Brasil. Tá? Eu deixei já aberto lá, já vou passando para o assunto da próxima aula, porque a gente queria dar um teto de 1 hora nas nossas discussões síncronas, mas para a gente é muito fácil passar da 1 hora. Deixei aberto ali no Moodle. Deixa eu ver se... Tá, eu vou mostrar aqui para vocês no compartilhamento da tela. Inclusive as instruções para a próxima semana. Tá aqui. Bom, já está disponível ali. Bom, dei uma olhada nos materiais adicionais, que a gente incluiu mais algumas coisas baseadas nos comentários de vocês, dos artigos do Alves Souto, da Nolan e Turner. Já deixei aberto aqui o terceiro tópico, populações tradicionais e acesso a conhecimentos associados à biodiversidade. Então, para esse tópico, eu mudei um pouquinho a instrução para o fórum de discussão. Tá? Então, a ideia é que vocês leiam o capítulo escrito pela Sofia Zanck, por mim e por algumas outras colegas do laboratório. A Sofia estava por aí, inclusive. A Rafaela também, que é coautora desse artigo, estava por aqui, que fala sobre protocolos e questões éticas na pesquisa etnobiológica. Né? E também deixei aqui um link com alguns materiais informativos da CDB sobre ABS. O que é CDB? Convenção sobre Diversidade Biológica. O que é ABS? Access and Benefit Sharing, ou seja, acesso e partição de benefícios em relação à biodiversidade. Então, a proposta é que vocês leiam esses 2 conjuntos de materiais. O artigo, esse capítulo sobre protocolos e questões éticas, ele foi publicado num livro organizado pelo Ulisses Albuquerque em inglês, mas eu deixei a versão em português, que a gente tem aqui no link do PDF. Tá? Mas quem quiser a versão em inglês, depois é só pedir que a gente tem, eu tenho o PDF também. Tá? E a ideia é que vocês respondam ao fórum até domingo com seus comentários críticos e dúvidas, mas não é para fazer necessariamente uma análise crítica dos artigos, mas sim colocar uma discussão sobre esses assuntos, pensando no cenário que estamos atualmente. Tá? Então, a gente fecha o fórum no domingo, na segunda-feira eu libero a próxima videoaula. Tá? Possivelmente os comentários sobre o que vocês postarem no fórum, nesse próximo fórum, a gente vai ter que fazer esses comentários e deixar gravado para vocês, porque na próxima aula síncrona da próxima quarta-feira, nós faremos uma dinâmica de discussão um pouquinho diferente, né? E aí fiquem atentos na véspera do encontro síncrono da próxima semana, que a gente deve passar instruções individuais, específicas, sobre essa dinâmica de discussão que vai acontecer na semana que vem. Tá? O professor Nivaldo queria falar alguma coisa? Não, é só essa questão da discussão no fórum também. Eu estava pensando,
vocês podem complementar os colegas, né? Sabe, assim, para a gente ir avançando um pouquinho nessa ferramenta, inclusive, né? Então, cada um está postando o seu lá, legal, bacana, ali, não sei o quê. Mas sempre tem a possibilidade daí de vocês postarem os seus, fazendo um contraponto com o colega, esquentar um pouquinho o debate, concordar ou não, né? Então, trazer o seu próprio comentário, tua visão, e talvez comentar alguma coisa de um outro colega, né? Isso enriquece bastante o debate, né? Então, assim, fiquem à vontade também para fazer esse tipo de coisa. Às vezes, não quero comentar, porque pode ser que a pessoa entenda mal, né? A gente tem aquela caixinha, e agora estamos com uma caixinha dentro de outra caixinha, parece aquelas bonequinhas russas, esse negócio, né? Então, assim, tem que, às vezes, tomar um certo cuidado, mas fiquem à vontade também para isso, sabe? De ampliar o debate e tal, de colocar, concordo com o meu colega aqui, queria acrescentar tal coisa. E aí a gente vai montando um texto talvez um pouco mais coletivo e não só a soma das partes, sabe? É só uma sugestão. Não sei, a gente não tinha, né, direcionado isso, mas só para orientar um pouco mais. E a questão das fontes é bem importante. Eu vi uma definição de política, não sei o que diz não sei o que lá. Quem disse isso? Né? Que autor? Foi do Wikipedia? Foi do Google? Foi do... Enfim, também acho que é importante isso de a gente ter esse cuidado da referência, né? Certo, povo? Beleza? O que mais, assessora? Da minha parte, acho que era isso. Mais alguma questão, dúvida? Queria comentar também outras coisas mais gerais. Gostei bastante da participação de todos e deu para perceber o quanto vocês se debruçaram. E para a gente é muito claro e faz parte justamente da construção aqui, de entender que alguns são mais recentes na área, outros não. Então, assim, não tem, porque eu sou mais... Eu estou entrando agora, será que eu falo isso? Não, sim. Coloca sua dúvida, sua inquietação, sua reflexão, né? Eu acho que tem um espaço respeitoso aqui para todos, inclusive daí eu percebi alguns já estão em outro momento também dentro da disciplina, né? Dentro da área, e estão contribuindo bastante. Gostei muito, assim, inclusive que, por exemplo, de ter incluído citações, fulano, esse autor disse tal coisa, a referência está lá embaixo. Achei muito rico isso, contribui para todo mundo, né? Então, acho que esse espaço é muito bacana nesse sentido, né? De cada um ter o seu olhar, às vezes um pouco mais olhando de fora, outras vezes um pouco mais olhando de dentro, tá? Mas a gente gostou bastante de todas as contribuições aí de vocês, foram bem importantes para a gente, tá? Certo, pessoas? Algum comentário, alguma coisa? Uma questão para vocês. A gente pensou em fazer essa discussão na forma de um podcast. Eu e a Natália, um fazendo pergunta para o outro, blá, 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 tal, para simplificar. Daí, aos 45 do segundo tempo, a gente falou assim, não, vamos para o ambiente síncrono fazer isso. Vocês acham que foi bom assim, muito tempo, tá legal, um pouco mais democrático? O que vocês acham? Dá um feedback para a gente sobre o que aconteceu agora nessa última hora. Foi um saco, cansei, dormi aqui, não aguentei. A sorte que eu estou de máscara para não mostrar que eu estava aqui dormindo. Tá joia, tá legal. Para ficar um pouco mais humanizado, inclusive, tá? Pode ser que não goste também, não precisa agradar não, viu? O povo vai ficar agradando, eu gostei, gostou. Eu não gosto, não gostei. Tá bom, tá bom. Bom, perfeito. Isso aí, gente. É bem importante esses feedbacks de vocês, inclusive se tiverem sugestões, críticas, tá? Críticas não tão positivas, a gente também está aberto para escutá-las, para a gente poder ir melhorando esse formato online, tá? Acho que é isso aí, a gente vai encerrando por aqui por hoje. Bons estudos para todos.
independente do fórum, ali, se tiverem dúvidas ou inquietações ou coisas que querem discutir ao longo da semana, usem o recurso do e-mail. E aí a gente se encontra na semana que vem. Beleza? Então, fiquem bem. Bom resto de semana aí. E a gente está em contato, tá ok? Nos vemos na próxima quarta.